Converso com o pré-candidato ao governo de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, o ex-ministro da Educação, o professor, o intelectual, o advogado, o ex-prefeito Fernando Haddad. E agora eu queria que você respondesse, retomando a questão do interior de São Paulo, a Kelly Maforte, do MST. Olá a todos e a todas, todos. Eu sou Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Haddad, aqui no estado de São Paulo existem cerca de 7.000 famílias assentadas em áreas públicas, terras devolutas, sob responsabilidade direta do governo do estado, da Secretaria de Justiça e da Fundação ITESP. Isso foi possível através da luta direta das ocupações de terra dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra e também por conta de uma lei elaborada ainda em 1985, na qual destina parte das terras públicas devolutas para assentamentos. Sabemos que reforma agrária é uma atribuição do governo federal, mas aqui no estado de São Paulo existe um contingente importante de assentamentos de reforma agrária. Mas tudo isso está sob ameaça, porque o governador João Dória, numa atitude extremamente bolsodória, está seguindo os mesmos passos do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque está apresentando um projeto de lei para a Lesp, na qual impõe um único título para as famílias assentadas aqui do estado de São Paulo. Pela Constituição Federal, artigo 189, a família assentada tem direito a uma titulação, mas ela pode ser título de domínio ou concessão de direito real de uso, o CDRU. Tanto Jair Bolsonaro como Dória não querem uma concessão de direito real de uso, né, na qual a terra ela não se torna uma propriedade particular, mas sim uma concessão de uso para aquelas famílias que conquistaram a terra coletivamente. Dória e Bolsonaro querem fazer da reforma agrária um grande balcão de negócios e pior, junto com isso querem também aproveitar que essas terras públicas devolutas sejam entregues para iniciativa privada, como por exemplo agora foi explicitado através de um jabuti colocado pelo deputado Mauro Bragato aqui em São Paulo nesse projeto de lei 410. Pergunto a você, Haddad, qual é o seu projeto em relação às terras devolutas no estado de São Paulo que ainda existem em grande quantidade? Você acredita que a arrecadação dessas terras para a criação de novos assentamentos de reforma agrária pode ser parte da solução para o problema social que nós enfrentamos aqui no estado? Juca, é mais do que para o problema social. A Kelly botou o dedo numa ferida enorme. Hoje nós estamos com um problema de alimento, de produção de alimento. Daqui a pouco não vai ter área nesse país para plantar o que vai para a mesa, a comida que vai para a mesa do trabalhador. Olha o preço das coisas no supermercado. Veja só, deixa eu fazer um exercício aqui, um exercício teórico, para as pessoas acompanharem. Se você não produzir alimentação em quantidade suficiente e destinar toda a terra para a produção de commodity, na prática, o que você vai estar fazendo? Você vai estar dolarizando o preço do alimento. É isso que está em curso no Brasil. O Brasil está, sem perceber, dolarizando o preço do alimento que nós comemos. Por quê? Porque não está havendo, da parte das autoridades, um ordenamento territorial que garanta a terra para a produção de alimentos. Você está combinando as duas coisas. Isso não termina bem. Isso vai terminar em carestia, que é o que está acontecendo, e em dolarização do que é produzido no campo. Quando eu fui ministro da Educação, nós conseguimos aprovar uma lei que garantia que 30% do recurso da merenda escolar fosse destinado à aquisição de produtos da agricultura familiar. Quando eu cheguei em São Paulo, já prefeito, eleito prefeito, São Paulo comprava 2% e não 30%. 4 anos depois comprava 26%, quase 30%. Por quê? Nós fizemos parceria com cooperativas de produtores e introduzimos na merenda de São Paulo arroz orgânico produzido pelo MST, no Vale do Ribeira. Ou seja, poder de compra do próprio Estado
O Estado alimenta boa parte da população brasileira que frequenta escola. Então, você tem, pelas compras governamentais e com a regularização fundiária, você tem condições de fazer um jogo de ganha-ganha inacreditável no Estado. E há terras devolutas para fazer isso. Eu pergunto, por que não sentar à mesa com quem quer produzir para fazer uma combinação de ganha-ganha? O Estado compra cada vez mais barato, enriquece a merenda escolar, a alimentação das nossas crianças, regulariza o patrimônio dos camponeses. Lembrando, Juca, que eu tenho o maior carinho por essa pauta, porque meu pai, até os 24 anos de idade, dos 8 aos 24 anos, viveu na roça, trabalhou na roça. E meu pai nunca deixou, eu não me lembro uma semana do meu pai não contar uma história da roça. Porque no Líbano, todos os nossos antepassados, como os seus, viviam do que plantavam. O meu pai depois, com 24 anos, veio para o Brasil, foi morar numa cidade com 10 mil habitantes chamada Uchoa e abriu uma loja de armarinho para vender para a roça, porque só tinha gente que morava na roça nessa cidade, todos agricultores. Só com 30 anos que chegou na capital, onde ele, felizmente, conheceu minha mãe, senão eu não estaria aqui com você. Então, você imagina, com o poder que São Paulo tem e com as terras que São Paulo tem, se você quiser fazer um programa de segurança alimentar, aquisição de alimentos e alimentação escolar. Não tem para quem.